Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e hoje estamos aqui para mais um episódio em que vamos falar sobre credenciamento e o acórdão. Eu vou fazer uma cola aqui porque eu esqueci o número do acórdão, mas rapidinho a gente já pega o número desse acórdão, 2192/2025 do Tribunal de Contas da União. É um acórdão que está dando o que falar, porque ele trouxe ali uma interpretação do artigo 79 que deixou ali muita gente um pouco em dúvida sobre a própria natureza do credenciamento. Muitos concordaram, outros discordaram, enfim. E vocês já podem perceber que está aqui comigo para discutir esse tema, meu querido amigo professor Felipe Dalenogari, que dispensa apresentações porque já é uma referência na área de licitação e contrato em todo o âmbito nacional. Tudo bom, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, Rafa? Prazer grande. A gente vai falar um pouco rápido, porque o Felipe tem que almoçar ainda, levar a filha dele na escola e eu atrasei a vida dele toda aqui em razão dos meus compromissos. Relaxa. Obrigado, viu, parceiro? Rafa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com você, conversando sobre esse tema tão atual e presente no dia a dia da administração e hoje em nível nacional, que é o credenciamento, né? Verdade, cara, verdade. É um tema que a gente tem muito que falar dele. Eu vou trazer aqui até umas considerações. O professor Massal esteve aqui comigo, fez uma crítica com a qual eu até concordo em parte. Acho que você, quando escolheu esse tema, fez muito bem, porque é um tema que a gente precisa discutir, especialmente esse acórdão, o acórdão 2192/2025. Gente, antes de mais nada, eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal do Portal LC, e ativar o nosso sininho. Agora, também quero convidar você para seguir o Portal LC nas redes sociais. Todas as redes sociais nós estamos, Portal LC, e no nosso Instagram, que é @portal_LEC. Quero convidar vocês também para seguir o querido professor Felipe Dalenogari, que, aliás, tem um trabalho muito intenso na divulgação de conteúdos na área de licitação e contrato. Seu arroba, amigo? Prof, com F mudo, ponto Felipe Dalenogari. Mas eu acho que tem que dar só letrar esse Dalenogari aí, né? Você sabe que eu estava no... Essa colocar Dalenogari, eu acabou. estava no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e você tinha estado lá. Certo. E o grande trava-língua era falar seu nome. Não é fácil, não. Da Gelonari, da Gelonari. É exatamente isso. É de tudo, rapaz. Dalegonari é o mais comum do pessoal trocar. Brincando, mas uma pessoa lá estava se enrolando, mas vamos lá, é prof.Felipe Dalenogari. É isso aí. Felipe Dalenogari, sigam o professor Felipe Dalenogari. Não posso deixar de convidar você para também seguir o patrocinador do nosso podcast, o patrocinador do Reverbere, a Licitar Digital, que é @Licitar Digital. A Licitar Digital é uma plataforma voltada para os órgãos públicos realizarem suas licitações, assim como também fazer o credenciamento. Sim, a Licitar Digital já tem o e-marketplace voltado para credenciamento, uma ferramenta valiosíssima e que garante que você faça contratações com segurança e eficiência. Se você é empresário, ainda não assinou a Licitar Digital, você não sabe as oportunidades que você está perdendo. A Licitar Digital tem grandes planos maravilhosos, muito acessíveis, e com isso você passa a ter acesso a licitações de diversos órgãos públicos. E assim você pode faturar melhor, ganhando licitações em contratos que você até então não tinha acesso. Então, assina a Licitar Digital porque ela é uma ótima ferramenta. A Licitar Digital nos patrocina porque é uma instituição séria e acredita na qualificação dos agentes públicos e privados
na área de licitação e contrato. Por isso ela está conosco e por isso patrocina o Reverbere, essa fonte de conhecimento gratuito que recebe aqui grandes nomes da contratação pública, como o professor Felipe Dalenogari e tantos outros amigos que me deram a graça de estar aqui conosco. Não posso deixar de mencionar os nossos cursos, os cursos do Portal LC. Por isso, também estamos já com diversos eventos programados para o ano que vem, mas o ano está aí acabando e quero convidar vocês para alguns eventos que nós ainda vamos realizar em 2025. Um curso sobre sistema de registro de preço e credenciamento, tema do nosso podcast, e o nosso seminário de gestão e fiscalização de contratos, que ocorrerá em Maceió nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Evento imperdível, que estaremos lá. Eu, querido amigo professor João Domingues, a professora Flaviana Paim, a professora Rafaela Brasil, a professora Gabriela Pécio, nossa coordenadora científica, e o professor Igor Lourenço. Tudo sobre gestão e fiscalização de contratos. Temas da ordem do dia será tratado nesse evento. Não perde a oportunidade. Além disso, está ali próximo do feriadão, e é em Maceió. O verão já está aí despontando, é uma ótima oportunidade de estudar e aproveitar para passear. As informações sobre todas essas capacitações estão aqui no link na descrição deste episódio. Não posso deixar de convidar você também, se você quer uma capacitação em company, temos essa solução para você, algo voltado para o seu órgão. Dados esses recados iniciais, queria aqui então começar a conversar com o meu querido amigo Felipe Dalenogari. Como eu disse, o professor Felipe ele dispensa apresentações, mas eu gostaria de trazer, o professor Felipe tem um currículo vasto na área acadêmica, autor de diversas obras sobre licitação e contrato e sobre direito administrativo em geral. Ele é doutor, é servidor público das Forças Armadas e atualmente trabalha na consultoria jurídica, né, dando um apoio ali na consultoria jurídica do Ministério da Defesa. Sim. Amigo, desde já quero agradecer a você de ter aceitado o convite, de estar conosco. Queria muito já ter te recebido aqui e estou muito feliz de você estar aqui conosco. Rafa, eu que estou feliz em estar aqui conversando sobre um tema que eu gosto muito, que é o credenciamento. Você gosta muito de licitação, de contratação pública em geral, Em né? geral. Mas o credenciamento tem uma história há 20 anos com ele. É mesmo, cara? Conta 20 pra anos. gente. Meu primeiro credenciamento fiz em 2005. Sério? Veja, não tinha esse nome, não. No Exército? No Exército. Olha. O credenciamento nasceu no Exército, Rafa. Eu gosto mesmo? muito de dizer Não isso. sabia, Ele nasceu. E a primeira hipótese Você sabe que que nasceu... ele tem vários pais, então, viu? Não. Mas no âmbito federal ele nasceu dentro do Exército. É uma brincadeira. E o pessoal ainda acha que é no Fundo de Saúde do Exército, Sim. que é onde ele ganhou uma grande roupagem. Sim. Mas a primeira decisão do TCU, se você for pesquisar sobre o credenciamento, você vai ver que ela é anterior a 99 e é o credenciamento, aquela da hipótese de escolha por parte do beneficiário da prestação e não Sim. a contratação paralela não excludente. Sim. Isso é muito curioso. Ela é anterior a 99 e foi para escritórios de advocacia. O Exército abriu um credenciamento para escritórios de advocacia para prestar esse serviço para os militares. Sim. Então foi a primeira hipótese e ela se deu com base no 25 caput da falecida 8666. Falecida, não. Ela ainda está por aí, ainda sombra, né? Mas vamos. E aí a minha primeira hipótese foi realmente de contratação paralela e não excludente para serviços médicos assistenciais. 2005, Sim. hipótese em que nós credenciávamos todos que preenchessem os requisitos estabelecidos pela administração e tabelávamos o preço. Então, aqueles profissionais da medicina que aceitassem o valor pago pela administração e preenchessem os requisitos básicos, não dever para Receita, FGTS e INSS, eram credenciados para uma futura contratação mediante a demanda. Surgia a demanda, encaminhávamos para lá. Então, minha história com o credenciamento se vai há 20 anos. Que legal. Né? E ele ganhou, né, uma roupagem diferente, ganhou uma evolução a partir disso. E hoje nós acompanhamos no PNCP, Rafa, credenciamento para aquisição de brita, para aquisição de carne, de material escolar, que nos deixa muito curioso, né, para essas contratações. Sim. Que foram ganhando espaço, aí, principalmente para aquisições de bens, né? Ele era muito utilizado para serviços, e hoje a gente está vendo aí, a cada dia, uma nova criatividade para o uso do credenciamento. Verdade.
Se você me permite, a gente pudesse começar a nossa fala falando da topologia, digamos assim, do credenciamento no âmbito da 14133. Perfeito. E aí, primeiro, ela coloca o credenciamento como instrumento auxiliar. Isso aí. Rafa, antes de falarmos do artigo 79 como instrumento auxiliar, nós temos que ir para o 74. Perfeito. Por quê? O 74 coloca o credenciamento como uma hipótese de inexigibilidade de licitação. O que nós tínhamos na prática, lá na 8666, mas não tínhamos uma hipótese específica, objetos que possam ou devam ser contratados por meio de credenciamento. Agora, o caput do 74 traz algo muito importante que baliza todas as hipóteses de contratação direta, que é o seguinte: a inviabilidade de competição. Se você me permite, só para facilitar a nossa audiência e também sua explicação, amigo, permita-me, perdão por interrompê-lo, mas só para ajudá-lo, diz o 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de... E aí o professor Felipe já foi até preciso no texto, no que diz o texto do inciso 4, que é objetos que devam ou possam, como o professor Felipe bem colocou, ser contratados por meio de credenciamento. Isso aí. Então veja, Rafa, não podemos primeiro fugir do caput. O caput da inexigibilidade diz quando há inviabilidade de competição. E por que o credenciamento está elencado ali? Por que essa inviabilidade? Porque entendo que é pressuposto do credenciamento a não exclusão. Ele é um procedimento inclusivo, ou seja, eu contrato todos que preencham os requisitos e assim estou diante de uma inviabilidade de competição. Por quê? Porque eu não vou excluir ninguém. Então eu vou contratar todos, eu tenho uma inviabilidade fática de competição. Agora, veja comigo, a partir do momento em que eu estabeleço um critério para credenciar, eu não estou credenciando todos, eu estou excluindo. E aquele excluído, ele tem que ter igualdade de condições de concorrer com os demais. E aí, a meu ver, nós passamos a cair fora da hipótese de contratação direta, por inexigibilidade. Você já está indo lá para o acorde. Não, eu não estou indo para o acorde. Não. Eu estou colocando, olha só, a base do credenciamento. Aí nós vamos para o 79. Perfeito. Veja comigo. Deixa eu só... Tem um ponto que eu acho que a gente poderia rapidinho colocar em debate, que veja, eu acho interessante, e para a gente até ter aqui uma precisão terminológica, que a lei ela nem coloca o credenciamento. Muita gente fala a lei coloca o credenciamento como hipótese de inexigibilidade. Uhum. O credenciamento ele é o procedimento auxiliar. Perfeito. E aí veja o que é que diz o texto, como você bem colocou, objetos que devam ou possam ser contratados. E aí ela diz, por meio de credenciamento. Isso. De modo que o credenciamento é o procedimento. O procedimento. Mas ele não é a hipótese de inexigibilidade. Não. O que é a hipótese de inexigibilidade são os casos para os quais a lei diz que cabe credenciamento. Isso. Rafa, veja comigo. Então, o 79 é quem diz quais são os verdadeiros casos de inexigibilidade. Isso. O 74.4 apenas faz ali, trabalha com uma previsão da inexigibilidade pela remissão. Isso. E veja comigo, já que você tocou na terminologia, o nosso ouvinte, ele vai se deparar com algumas diferenças que vão ter consequências dentro disso. Primeiro, credenciado, contratado e cadastrado. Perfeito. Porque a lei, ela trata com esses diferentes termos. Uhum. Veja, quando eu faço credenciamento, eu estou executando o procedimento auxiliar que vai gerar uma futura contratação por inexigibilidade de licitação. E para dificultar, o legislador, quando vem no artigo 79, parágrafo 1º, inciso 1 da lei, ele usa o termo cadastramento, porque ele diz
que o credenciamento deverá ficar permanentemente aberto para novos cadastrados, cadastrar. E ele poderia ter usado credenciar, então, né? Então, nós temos que ter essa noção. O credenciamento... Eu diria até que ali eu acho que o credenciado, na minha avaliação, tem uma... Ele é um cadastrado. Um cadastrado. Isso. Apesar dele ter usado o termo cadastramento, mas é o credenciado. Ele quis dizer o credenciado. Isso, sem dúvidas. Então, veja... Até uma coisa que é importante. Eu devo permitir, como você bem colocou, que todos sejam credenciados. Credenciados. Sem garantia de que todos sejam contratados. Perfeito, Rafa. Como Por você quê? bem... Porque a contratação vai depender da demanda, da existência de demanda. E essa demanda nem sempre será imediata para todo mundo e será suficiente para todo mundo, para todos aqueles credenciados. Então o indivíduo poderá estar credenciado e ele poderá não ser contratado. Isso é algo natural no credenciamento também. E veja, nós teremos... Eu não quero adiantar lá, porque eu já queria falar até nas hipóteses de distribuição da demanda, mas veja comigo. Então, vamos voltar para o 79. O 79 ele traz algo muito importante, que é o seguinte: para a administração pública se utilizar do credenciamento, ele tem 2 pressupostos que devem ser demonstrados nos estudos técnicos preliminares. Primeiro, a viabilidade de utilizar o credenciamento. Segundo, a vantajosidade para a administração. Primeiro, tem que ser viável, porque eu vou ter uma multiplicidade de possíveis contratados. Veja, são credenciados nesse momento. É viável utilizar o credenciamento para aquele objeto, permitindo essa multiplicidade? Segundo, por que viável antes do segundo? Olha, será que eu tenho demanda suficiente para distribuir para tanta gente assim? Perfeito. É igual imaginar assim. Quando eu vi esse credenciamento para carne lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, eu imaginei o seguinte: deve ser um credenciamento para o Exército. Ninguém nesse país consome mais carne do que o Exército. Rapaz, é muita carne. Bom, aí você tem demanda suficiente. Aí você vai olhar, é um município. Eu disse, bom, esse município deve consumir toneladas de carnes para fazer um credenciamento para ter múltiplos contratados para fornecer. Brita. Poxa, deve ter uma necessidade de brita muito grande, a ponto de ser viável eu distribuir essa demanda para mais de um contratado. Porque se não for viável, eu tenho que selecionar um por meio de licitação. Essa é a lógica. Um ou mais. Isso, um mais ou mais de um. Levando a licitação. Exato. Eu colocaria, até porque, e aí se você me permite, é interessante que a lei coloca até 2 termos, que ela diz objetos que devam ou possam. Exato. Ou seja, tem uma discussão aqui que remete a isso que você está falando, voltando para o 74, inciso 4, haverá situações que eu vou ver o seguinte: eu poderia licitar. Certo. Mas... eu posso fazer o credenciamento. Eu posso fazer o credenciamento porque, considerando isso, aquilo, outro, o credenciamento é mais vantajoso. Mais vantajoso. Mas eu tenho de obedecer o que a lei exige para os termos do credenciamento. Ficar permanentemente aberto, admitir todos aqueles que preencham os requisitos mínimos estabelecidos no edital de chamamento público do credenciamento. Isso. Então, eu teria de ter isso. E aí, só para dizer, concordo com você que ao pensar num credenciamento para contratação de fornecimento de carne, isso já me... no município, ou de brita, isso já me deixa... Mas a gente não pode deixar de considerar que, a depender da realidade do mercado daquela região, pode ser que tenha uma escassez na oferta de carne ou de brita que leve a necessidade de mais de um. Gerou isso. E mesmo numa situação que pudesse licitar, o ETP demonstrou que o credenciamento seria mais vantajoso. Rafa, perfeito. Quando eu vi esse credenciamento... Aí não deveria, não é dever, não é obrigatório o credenciamento. Se torna, a partir mas do momento... ele é possível... Isso, desde que vantajoso. Mas eu vou dizer para você o seguinte: a partir do momento em que a administração demonstra que efetivamente ele é a modelagem de contratação mais eficiente, mais adequada, ele se torna para mim o dever. Sim. Por quê? Eu não consigo... Interessante e concordo com você. Eu não consigo enxergar um objeto que já nasça predisposto a dever ser por meio de credenciamento. Perfeito. Veja, depende sempre das circunstâncias de mercado. Circunstâncias. Você sabe que isso é uma coisa que a gente que ministra cursos, palestras, oficinas sobre credenciamento. Professor, dentista,
ele tem que. Pode ser contratado por credenciamento? E a Perfeito. resposta é sempre essa que você coloca. Isso. Depende. Qual é a circunstância do seu mercado para credenciamento? Exato. Qual a tua necessidade de dentistas para atender? Né? Eu preciso só de um, eu vou precisar de mais. Sim. Vamos para a Brita, que a gente colocou agora. Quando eu vi aquele credenciamento, olha o que eu imaginei, Rafa. Imagine um município do interior em que grande parte das vias seja de terra e aquele município constantemente tem que estar jogando brita naquelas estradas de terra, aquele negócio. Há uma demanda muito grande de brita. Sim. Aí, digamos que um fornecedor só não consiga dar conta daquela quantidade de brita que eu preciso para todo momento estar colocando. Então, obviamente que aqui o credenciamento com a contratação paralela é uma via que se torna adequada para a minha necessidade. Sim. Então, aquilo que em um primeiro momento pode chamar atenção, né, como brita, carne, no caso concreto, analisando a justificativa da administração e a demanda, se torna o instrumento de contratação mais adequado, sim. Perfeito. Então, o que a administração tem que demonstrar? Primeiro, a viabilidade e segundo, a vantajosidade. E passa justamente por isso, na necessidade de demanda. Eu vou ter uma demanda que exige mais de um fornecedor, que exige que eu tenha vários credenciados. O credenciamento é uma ferramenta que já está a um passo de ser viabilizado. Vou dar um exemplo aqui de uma contratação paralela que você pode até pensar, pô, essa deve ser por meio de credenciamento. Contratação de peritos judiciais. Vamos imaginar perito. É viável que eu tenha um perito selecionado por meio de um processo de licitação para atender toda a demanda do judiciário? Ou uma empresa de perícia que vai ter vários peritos. Exato. Parece... Então, assim, parece que é aquele objeto que deve ser contratado por credenciamento, mas você não tem isso pronto. Isso vai ser demonstrado no processo e aí, a partir do momento que ele se demonstra a melhor alternativa para atender o interesse público, aí você deve, obviamente, utilizar o credenciamento como uma ferramenta. Eu já até coloco, e aí vem um ponto que a gente também tem que ver a lei, né, no todo. E teve uma evolução que isso já se fazia na 8666, a 1433 deixou isso claro. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando, inciso 1, o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Então, ainda assim, e aí corroborando com a sua ideia, ainda assim vai haver ocasiões que eu vou ver que eu vou ter mais de um contratado, e a lei permite isso. Permite. Vou fazer licitação, vou fazer um lote para uma região, outro lote para outra região, outro lote para outra região, ou seja lá como for, e vou ter mais de um contratado para fazer ali um determinado... E via licitação. E via licitação. E veja, aqui é um caso de execução paralela. Isso. E não excludente. Ou seja... Não, você vai excluir porque você vai limitar um número. Vamos, 3, 4, 5 contratados. Então, perfeito. É paralela. O que eu quero dizer que não excludente é que é o fato de eu ter um contratado não exclui a possibilidade de ter outros. Rafa, agora, óbvio, e aí eu concordo com você que, tipo, quando eu digo não excludente, é porque a leitura que eu faço daquele dispositivo é que o fato de eu ter um contrato não exclui a possibilidade de eu ter outros. Isso. Agora, ainda assim, quando eu vou para o inciso 1, eu tenho que lembrar que ele está num contexto, como você bem colocou, de uma inexigibilidade. Rafa, aí nós vamos entrar... Não vamos entrar ainda, mas é na discussão do acórdão. Sim. Porque veja comigo, o inciso 1 do 79, ele pressupõe a contratação de todo, o credenciamento de todos. Perfeito. Bom, se eu não vou credenciar todos, se eu vou definir um número, olha, eu vou precisar só de 5, de 6, eu caio no que o Rafa colocou agora, e aí eu posso ter uma licitação em que eu vou fazer uma licitação e dela vai resultar 4, 5 contratos ali. Preciso de 10, preciso de 15. De 15 por meio de licitação. Perfeito. Então, assim, para mim, é pressuposto do credenciamento a contratação paralela e não excludente. E vou dizer para você ainda, Rafa,
talvez em um futuro eu possa até rever o meu pensamento, mas eu não consegui superar ele ainda. Mesmo nas hipóteses do inciso 2 e do inciso 3 do 79, eu vou ter sempre a contratação paralela e não excludente. Sim, vou te dar um exemplo. Concordo com você, tenho a mesma leitura. Escolha por parte do beneficiário direto da prestação. Vamos pegar o escritório de advocacias que eu acabei de dar o exemplo. Olha, eu quero oferecer serviços advocatícios para os meus membros da minha instituição. Atenção, todos os escritórios que queiram fornecer esse serviço, se credenciem. Todos aqueles servidores vão olhar a lista de escritórios, se eles quiserem contratar, porque não é obrigatório, eles vão lá, essa administração faz o intermediamento do pagamento, ela faz a intermediação. Eu quero o escritório do professor Rafael, está lá credenciado. Qual é o valor que eu vou pagar mensalmente, né? Aquele valor, vou pagar, bom, professor Rafael, vou pagar talvez aí um valor mensal de uns 100 mil, né? 100 mil mensais lá. Vou lá, Aqueles que queiram faço ser a meu cliente, contratação. não é tão caro assim, tá? Vou lá e me credencio. Veja, eu escolhi entre aqueles que estavam credenciados e eu optei. Mas veja, eu não pude ir lá e limitar todos aqueles escritórios que quisessem ter a mesma oportunidade que o professor Rafael teve de oferecer o serviço dele. Vamos para a hipótese do mercado fluido. Aí nós podemos até discutir, mas vamos pegar aquele tradicional que todo mundo dá em sala de aula, da passagem aérea, que para mim é furadaça. Eu prefiro fazer uma licitação e contratar uma agência de viagem que vai fazer todo o trabalho para mim e ainda vai conseguir o preço mais barato, porque ela tem a vantajosidade de ser uma agência de viagens, do que eu, como fornecedor, cotando cada uma das companhias aéreas e comprando a passagem direta com ela. Sim. Mas vamos lá, passagem aérea. Eu posso limitar as companhias? Veja, não vou fazer propaganda para elas, mas eu vou mencionar, vamos pegar aqui Gol, Latam, Azul, dizer... Não, eu só vou credenciar uma, duas, três. Não, a lógica é que eu credencie todos que preencham os requisitos e a única diferença aqui, a meu ver, o professor Rafael até tem um entendimento de que talvez a administração pudesse estabelecer o preço e ver quem deles aceitaria, mas na minha lógica, eu cotaria o preço do dia, aquele que tivesse a passagem aérea para o trecho mais barato, seria aquele que eu faria a contratação, um empenho ali. Mas em todas elas eu tenho uma hipótese de contratação paralela e não excludente no credenciamento, mesmo nas outras duas. Então, Rafa, para mim é pressuposto da futura contratação por inexigibilidade esse credenciamento de todos que preenchem os requisitos. O que eu vou ter de diferente? A distribuição da demanda. Perfeito. O critério de distribuir a demanda. O critério de distribuição da demanda. Por quê? Porque no critério de distribuição da demanda, eu poderei ter hipóteses que eu posso ter ali diferentes formas de estabelecer a distribuição. Porque nem todos receberão aquela demanda de modo imediato, ou ainda... Há credenciamentos que eu acredito que terão credenciados que nunca receberão a demanda, porque não chegou nele. Eu tenho o dever de buscar um critério de distribuição que um dia chegue nele. Eu só queria uma observação que você falou até que eu entendo que no inciso 3 que não dependeria da administração submeter o contrato a uma disputa e contratar o menor preço. Perfeito. Eu acho que isso seria mais condizente com o Instituto do Credenciamento que... Para não torná-lo ele uma licitação. Serve como segundo a lei, embora eu acho que eu possa aplicar o credenciamento para outras hipóteses de contratação direta, e aí para a contratação direta, aquelas que não têm uma disputa, o caso do inciso 3, o que a lei diz é que o edital não traz o preço, por óbvio, o mercado é fluido, se ele trouxesse o preço no edital logo de cara, logo aquele preço estaria desatualizado, mas ela diz o seguinte, na hipótese do inciso 3, isso é o inciso 4, parágrafo único do artigo 79, diz assim, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Ela não está dizendo que vai contratar quem der o menor preço entre os credenciados. Concordo com você. Não tem disputa. Concordo. O que eu acho é que não é o que a lei diz. Agora, óbvio, se eu faço credenciamento e digo, olha, lá na frente você vai ter de me fornecer pelo preço que eu disser que eu vou pagar. Ora, pode ser que amanhã ele me venha com preço e eu vou dizer, não vou, esse preço está muito baixo. Então seria um risco muito alto para o credenciado fazer isso. Eu vou me credenciar e não sei nem quanto é que ele vai ter, depois dizer que eu vou ter que receber. Então... Claro. Para fazer isso, para atrair credenciados, a administração teria de dizer,
poderá o credenciado abrir mão da sua vez. E nesse caso aqui, a distribuição da demanda seria também objetivamente determinada pelo próprio edital. O que eu acho que seria um problema, porque possivelmente era possível que a administração viesse com preço e ninguém quisesse. E outra... E aí por isso que eu acho que a melhor solução é fazer o que se faz, que na minha avaliação é um problema nosso. Nós, no Brasil, em termos de legislação, temos um problema. Caímos sempre na licitação. Nós não flexibilizamos a licitação. Parece que a legislação tem medo, o legislador tem medo de flexibilizar, e tudo aquilo que não cabe dentro daquela licitação rígida, a gente cria uma contratação direta, mesmo quando tem uma disputa. E ainda, essa disputa quase sempre utilizamos o quê? O critério de menor preço. É igual aqui, nós vamos cair numa licitaçãozinha dentro do credenciamento, Perfeito. Porque eu vou ter aquelas companhias, o que é que eu vou fazer? Cotar o menor preço entre elas lá. É uma uma licitação dentro... mais simplificada. Isso aí. E isso poderia ser uma pré-qualificação, com a redução do prazo dos 55, já que fez pré-qualificação, e aí quem deu o menor preço, e poderia ser, olha, tá lá, vou dar 3 horas, quem der o menor preço, dentro dessas 3 horas, vai ser o contratado. Isso é uma licitação. Perfeito. Rafa, e aí é algo interessante no credenciamento, que é a evolução dele ao longo do tempo. E a AGU participou ativamente da evolução do credenciamento. O TCU também. Por quê? A administração foi se deparando com algumas situações ao longo do tempo. Veja, reajustamento no caso do credenciamento. Como que eu faço? Faço contrato a contrato? Aí vem a AGU e diz, não tem lógica você fazer contrato a contrato, até porque são contratos firmados em datas diferentes. Então faz um reajustamento sobre a tabela utilizada como referência. Perfeito. Pelo preço fixado no edital. Isso. Você vem ao longo do tempo e diz, mas e o edital de credenciamento? Aí vem a AGU e raciocina, não, mas olha só, o que é mais lógico aqui é um prazo indeterminado, um edital Perfeito. por prazo indeterminado. E você vem trazendo essas evoluções ao longo da história do credenciamento. E aí, algo que é muito importante, que para mim muda na 14133, quando vem como norma dentro dela, é o seguinte... Até a 14133, a administração pública utilizava, até para racionalizar a atuação administrativa, janelas de credenciamento. Chamadas. Eu fiz muito isso, Rafa. Publicava o edital de chamamento público, publicava no jornal, publicava no Diário Oficial e dizia, atenção todos os pediatras, otorrinolaringologistas, traumatologistas que queiram prestar serviço. Vocês têm 30 dias para aparecer e entregar a documentação. Chegou no 31º dia, só ano que vem. Bye bye para vocês. Não tem mais. Isso era algo comum antes da 14133. Vem a redação da lei, no artigo 79, para o primeiro inciso 1, e diz o seguinte, a administração deverá publicar edital de chamamento público de modo que permita o cadastramento permanente de novos interessados. E aí vem este peso na norma, que é nacional, né, e diz... cadastramento permanente de novos interessados. Coloca a redação para mim aí, você tem ela aí, Rafa, para ler para o nosso leitor? Eu tenho. Agora, antes disso, eu só queria lembrar que, apesar disso acontecer muito, realmente, é muito comum, o credenciamento ele é admitido pelo Tribunal de Contas da União, que estabelece alguns requisitos. Isso. Eu lembro que na Câmara Permanente de Licitação e Contrato da Procuradoria-Geral Federal, que é um órgão da AGU, em 2013, um parecer assinado pelo colega Braulio Mendes Diniz, ele faz um estudo da jurisprudência do TCU e ele já vem com esse requisito. Vem. Que é um requisito histórico à luz da jurisprudência do TCU. Como o TCU coloca o credenciamento como hipótese de inegibilidade, o admite como hipótese de inegibilidade baseada no caput do 25, à luz da 8666, o tribunal coloca, olha, o credenciamento tem que ficar sempre aberto. Porque a ideia era, naquele momento dos acórdãos do TCU, é que a administração tem uma demanda que é maior do que a oferta existente. Isso. Então, em havendo mais interessados que se credenciem, que nós vamos distribuir contratos entre todos aqueles os credenciados. A gente até conversava aqui, antes de começar, só para te passar a palavra, a gente até conversava e trazia o voto, a declaração de voto, no acórdão 522 de 2022
de 2022, acórdão 522 de 2022, esse acórdão é relatado pelo ministro Anastasia. Lembro bem desse acórdão, até gravei um vídeo sobre ele, está no canal aqui do YouTube do Portal LC. E o ministro Benjamin Zimler vem e faz uma declaração de voto para resgatar exatamente essa jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre o credenciamento, ressaltando que você poderia até usar critérios objetivos para estabelecer uma lista de primeiro, segundo, terceiro no credenciamento, mas isso serviria para a primeira rodada de distribuição da demanda, porque o credenciamento teria de ficar permanentemente aberto. A declaração de voto do ministro Benjamin Zimler é exatamente isso, para resgatar a jurisprudência do TCU sobre isso, e aí para dizer que o 79, parágrafo único, vem para cravar na lei esse entendimento, esse requisito que já era posto pelo TCU. E aí o amigo pede para que eu leia o parágrafo único do 79, que diz: os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras. Inciso 1. A administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento dos interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Rafa, agora vamos para esse entendimento do TCU. É algo muito interessante, porque aquela primeira decisão que eu mencionei, eu não lembro de cabeça o número dela, só que é o seguinte, é uma decisão em uma sessão reservada, extraordinária do TCU, que analisou esse credenciamento para escritório de advocacia. Do Exército. Do Exército. E veja, era um credenciamento que só tinha um escritório. Olha que coisa estranha. Um escritório bem conhecido, inclusive. Óbvio que eu não vou mencionar, mas bem conhecido. Aí, vários acórdãos mencionam essa decisão. Essa decisão não está no portal de jurisprudência do TCU. Você consegue vir lá requerendo ela. Na parte dispositiva da decisão, uma delas é determinar ao Ministério do Exército, por isso que ela é antes de 99, esse credenciamento, determinar ao Ministério do Exército que permita o cadastramento de novos escritórios permanente. Ele escreve isso lá nessa decisão que analisou. Então, embora a gente fizesse essas janelas de credenciamento, o entendimento do TCU era que eu não poderia excluir. Por quê? Porque eu tenho demandas que exigem vários credenciados. Esse acórdão 522 é muito parecida a situação de 522 de 2022 do plenário, que foi um credenciamento feito pelo Banco do Brasil para escritórios de advocacia. Para escritórios de advocacia. E o que era que acontecia? Eles diziam lá que o que tivesse dentro dos critérios de pontuação, o escritório que tivesse maior pontuação seria contratado. E aí, por isso que o TCU foi chamado, e ali o TCU disse, você poderia usar o critério de pontuação para distribuir a primeira demanda, mas jamais para escolher o único contratado. Isso. Porque senão isso é uma licitação melhor técnica. Isso. Com preço fixado pela administração. Isso não é um credenciamento. Não é. Rafa, e aí o que acontece? Aí nós entramos na redação da lei e vamos para o acórdão, né? Agora, de 2025. Sim. Veja, quando eu leio e interpreto o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 79, me passa a impressão de um edital de chamamento público com prazo indeterminado, de modo a permitir o cadastramento permanente. Me parece que a evolução do credenciamento, ela leva esse edital por prazo indeterminado, porque eu tenho demandas que são frequentes, não é uma exigência, demanda frequente, porque isso pode ter um termo técnico, sim, mas uma necessidade daquelas demandas. Aí vem a grande questão. Eu posso fixar prazo e aquelas pessoas que chegarem para se cadastrar 1 dia, 2 dias depois do prazo que eu fixei, não têm mais o direito de concorrer com aquelas pessoas, de prestar aquele serviço, de oferecer aquele bem para a administração? Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. Se você me permite, só uma observação. O credenciamento, ele pode ter um prazo de validade. Perfeito. Porque eu posso, por exemplo, imagina a Justiça Eleitoral. Ela pode ter uma demanda de um serviço que é maior do que a oferta do mercado. Perfeito. E é para um período eleitoral.
Isso. Então ela pode precisar o credenciamento, vou credenciar e vou distribuir a demanda enquanto vigente o credenciamento nesse período. Eu quero o credenciamento para esse período. Isso não é problema. Aí, como o amigo bem coloca, pode ser um órgão que tem uma demanda permanente por determinado serviço e bota um credenciamento para prazo indeterminado. Então, a questão é, presentes as circunstâncias do 79, se permanente, eu posso botar um credenciamento sem prazo de validade. Perfeito. Se temporário, eu boto um credenciamento com prazo de validade. Agora, se é um credenciamento que tem prazo de vigência indeterminado, enquanto indeterminado, o cadastramento de novos credenciados é permanente. Se o prazo é determinado, o cadastramento é permanente enquanto vigorar o credenciamento. Porque aí, não é uma disputa. Aí, Rafa, vem a grande questão. Para mim, e essa é uma discussão, obviamente, que pode haver divergências, enquanto houver a necessidade do objeto pela administração, o edital tem que estar em plena validade. E, estando em plena validade, ele tem que permitir o credenciamento permanente. Muitos me fazem a seguinte pergunta: professor Felipe de Lenogari, eu fiz um edital por prazo indeterminado, só que agora eu não tenho mais a necessidade daquele objeto, eu tenho que continuar com aquele edital por prazo indeterminado? Claro que não. Teoria dos motivos determinantes. A partir do momento em que cessam os motivos que determinaram o ato, eu não tenho por que continuar. Então ele tem que ser encerrado, obviamente. E veja, a própria lei diz que será admitida a denúncia. Essa denúncia aqui não é ir lá no Tribunal de Contas e fazer uma denúncia. Sim. Não. A denúncia aqui é a retirada. É aquele conceito do direito internacional que o Rafael sabe muito bem. Vou denunciar a um tratado internacional, vou me retirar. O direito contratual, da teoria geral do contrato. Exato. Então, assim, é poder se retirar tanto a administração de não ter mais demanda e não tem por que ela continuar com aquele credenciamento, quanto o credenciado. Porque isso é algo interessante também, Rafa. Veja, chega um momento... se a administração não realizar o realinhamento constante dos preços, não fazer o reajustamento sobre os preços como deve ser, chega um momento em que o preço do credenciamento fica muito defasado. Perfeito. E aqueles credenciados não têm mais interesse em prestar esse serviço, ou oferecer aquele bem. Eles vão querer se retirar, Rafa. E aí o edital tem que estabelecer esse prazo, como se fosse um aviso prévio ali, permitindo a retirada desses credenciados. Não tem mais interesse. O que a gente, então, veio falar aqui sobre o acórdão. O acórdão. E eu acho que você já explorou muito Qual bem. é o número dele, Rafa? O Rafa tinha esquecido também. E eu disse pro Rafa, eu passei para ele o número do acórdão que nós íamos debater aqui, mas eu não memorizei. É tanto acórdão. 2192 de 2025. 2192 de 2025. Relatoria do ministro Anastasia, julgado, se eu não me engano, em 17 de setembro de 2025. Se não é em 17, tá naquele prazo. É isso aí. Esse acórdão, então, traz o entendimento de que o permanentemente aberto pode ser temporariamente aberto. Isso, é um dos dois entendimentos mais discutidos. O tribunal, então, admite que o edital, enquanto vigora o credenciamento, e aqui eu até acho interessante a gente fazer uma observação, amigo, que gente, eu tenho, até no decreto federal, o decreto 11078, se eu não estou enganado, confiro isso já, mas o decreto, ele fala do é o 11878-2024. 11878-2024. Ele fala da figura do credenciado, e fala da figura do credenciante. Mas a gente tem que lembrar que há ainda uma figura que é o credenciando, que é aquele que está no processo de requerimento do credenciamento. Ele requereu, mas ainda não tem uma negativa. Perfeito. Ou até teve uma negativa, mas está recorrendo, enfim, ainda tem a figura do credenciando. E o credenciando, ele é uma figura própria. O credenciamento ele é uma figura própria, que depois vai plugar, eventualmente, no contrato. Isso, com a inexigibilidade e com o contrato.
que aí vem outra discussão. O que é que vem antes? O credenciamento, a Inexo? Eu acho uma discussão muito operacional, mas é verdade. Eu concordo. Ainda vamos discutir se vamos fazer uma única Inex para vários contratos ou uma Inex para cada contrato. Eu acho que a inexigibilidade está antes, porque para eu fazer o credenciamento, eu teria de reconhecer a inexigibilidade. Então, eu acho que a inexigibilidade vem antes do credenciamento. Mas essa é uma discussão. É uma discussão. Não, eu acho que vem depois. Ela vem antes da contratação. É porque se eu vou fazer credenciamento, eu tenho que estar na hipótese do objeto inexigível. Então, eu não posso partir para um credenciamento. Eu entendi isso antes. Então, você reconhece a inexigibilidade primeiro para depois fazer isso. Agora, ela pode ser formalizada, perfeito, né, posteriormente. Mas é uma discussão que é para outra coisa. Certo. Mas eu vou ter o credenciamento, vou plugar aqui. Então, eu tenho essa figura aqui que tem regras próprias, como o amigo bem colocou. Isso. Distribuição de demanda, tudo isso aqui, prazo permanente aberto, eu tenho tudo isso vigorando para depois plugar no contrato. O acórdão, ele vai dizer, então, que poderia haver no permanentemente aberto uma regra de que não, ele vai ter um prazo para credenciar. Certo. Rafa, vamos contextualizar o nosso ouvinte em um primeiro momento. É um credenciamento promovido pela Receita Federal. E esse credenciamento, ele tem duas visões... o credenciamento não. O acórdão analisa esse credenciamento e tem duas visões antagônicas. Da equipe técnica do TCU e do Ministério Público junto ao TCU. E é um acórdão do plenário, de relatoria do ministro Anastasia. Ministro Anastasia. Isso. O que esse acórdão traz? Ele traz 2 pontos, são 3 pontos em discussão. Uma delas é a submissão deste credenciamento até certo ponto especial feito lá pela Receita, era para perito da área aduaneira, se eu não me engano. Sim, Isso. Sob sua submissão ou não à Lei 14.133, isso foi superado, não tem muita discussão. É uma situação até parecida com o perito judicial, porque a Receita é quem contrata, mas quem o pagamento é daquele que tem o seu objeto Exato. que está na aduana submetido à perícia. Perfeito. E o tribunal diz, olha, se submete, é uma hipótese de contrato administrativo, então não se discute. Aí nós vemos 2 questões. Uma, o estabelecimento de prazo determinado para os credenciantes aparecerem, ou seja, eu fixar um prazo. Neste caso concreto, ele era inferior a 45 dias, eu não lembro certinho a quantidade de dias. Seja, o credenciamento continua vigorando. Mas a chamada para os credenciados era 45 dias. Por isso que eu fiz aquela observação inicial de que eu tenho a figura do credenciamento, ele continua vigorando, e aí eu vou ter... Vai um perito, agora vai outro perito credenciado. Que vai, cada vez que um desses vai, é um novo contrato. É um novo contrato. É uma nova contratação, que advém desse credenciamento. Para eu chamar um novo perito, eu tenho que ter o credenciamento em vigor. Tem que ter, eu entendo que tem. Por isso que eu digo, quando eu tiver a necessidade do serviço, eu tenho que ter o credenciamento em vigor. E aí é por isso que a gente fala aqui que o credenciamento não é o momento que eu admito o requerimento para se credenciar. Isso. Enquanto eu fizer contratos decorrente dessa seleção, o credenciamento está vigorando. Isso vigorando. É importante fazer essa observação. Para que as pessoas não confundam que, que esse prazo admitido para o requerimento seria o credenciamento. Não. Consegue entender? Não, entendo. A confusão que pode advir daí é exatamente essa. O credenciamento é aquele prazo que foi dado para credenciar. E não é isso. Não é isso. Enquanto eu demandar contra credenciados... Eu tenho credenciamento vigente. Perfeito. Tenho credenciamento. E aí o que aconteceu nesse caso concreto? A Receita estabeleceu um prazo para aqueles interessados aparecerem para entregar a documentação de habilitação e se candidatarem a serem credenciados, e mais ainda, limitou o número de credenciados. Por isso que você estava tanto dizendo no início. Não pode ter. Então, é não excludente. Então, o que acontece aqui? A área técnica do TCU adotou o entendimento de que, primeiro, não poderia se estabelecer um prazo fixo para
credenciar aqueles interessados, porque a lei diz que deve permitir o cadastramento permanente. Segundo, a área técnica também disse, eu não posso limitar o número de credenciados. Eu posso ter um critério diferenciado para distribuir a demanda, que não vai ter para todo mundo. Isso eu posso ter, mas não para credenciar. Vem o Tribunal de Contas junto ao TCU e diz o seguinte, olha, o edital tem que permitir o cadastramento de novos interessados dentro do prazo que ele estabelecer. Então, se eu estabelecer um prazo de 20 dias, eu vou dizer, atenção, todos os interessados que querem se credenciar, apareço em 20 dias. Eu não fechei no 10º dia, fechei no 20º, tá valendo, atendi a lei. Isso disse o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas também entendeu que não seria lógico, não seria razoável em um objeto que permitisse 5.000 credenciados, eu ter que credenciar os 5.000. Que eu poderia colocar no edital critérios objetivos de modo que eu definisse um número, 5, 6, 10, 15, 20. Bom, aí entra a grande questão. Para mim, é difícil superar esses dois pontos, porque para mim eles ferem a própria lógica do credenciamento, a própria essência do credenciamento. A partir do momento em que eu digo que o cadastramento permanente da lei é durante o prazo do edital, eu volto a permitir aquelas chamadas. Eu entendo que muitas vezes a administração tem um corpo técnico pequeno, tem um número muito grande de demandas, mas eu tenho que ir para licitação, então. Rafa, ainda que eu licite e contrate 5, 6, 7, como a lei permite. Sim. Que eu faço isso. Mas eu estou criando um critério excludente que me afasta da inexigibilidade que é inerente ao credenciamento. Essa é uma licitação melhor técnica, baseada no 79 Isso. Da Lei 14.33, aquele que eu li, que dizia que a administração pode ter mais de um contratado. Perfeito. Então, assim, eu faria uma licitação. E aqui, veja, é a técnica, porque eu vou tabelar o preço, então é a melhor técnica. Eu faço uma licitação dentro do credenciamento. Rafa, eu entendo. 2. Primeiro delas, para mim, enquanto eu estiver necessitando da demanda que gerou o credenciamento, eu tenho que permitir o cadastramento de novos interessados. Ainda que se eu estabeleci um critério objetivo de distribuição da demanda por ordem de credenciamento, né? Eu não gosto muito desse critério, mas eu não digo que ele seja ilegal. Aquele indivíduo vai lá para o fim da fila e talvez nunca chegue a demanda nele, mas eu não posso impedi-lo de credenciar. Esse é o meu primeiro momento. E, inclusive, tem um ponto que é relevante, que primeiro, gente, para dizer que tem muitos colegas que concordam com essa posição. Claro, isso. Não, eu não digo muitos, não posso dizer que muitos, mas a maioria eu vi fazendo críticas a essa posição, mas tem alguns que concordam. E eu acho que existe uma solução legal, mais interessante do que vedar o credenciamento, que é o seguinte. Porque esse aqui vai mais longe do que isso, né? Ele não só estabelece a questão da possibilidade de um prazo, mas limitar o número também. Ele vai mais longe. Mas vejam só, que há uma questão que há um ciclo natural de distribuição de demanda para determinados objetos que você vai contratar. Por exemplo, há municípios que fazem credenciamento para professores de balé. Isso aí. E aí, assim... Não vai ter demanda para todo mundo. E outra coisa, às vezes até eu posso ter demanda para todo mundo. E isso deve ser um estudo de mercado, aquilo que nós falávamos antes. Vou fazer um estudo de mercado. Fiz o credenciamento e tal. Entrou no meio do semestre, chega uma professora de balé, quero me credenciar. Você vai se credenciar, eu vou receber sua documentação. Agora, você vai esperar os 6 meses, mudar pelo menos o semestre, para eu não mudar toda a turma. Vou ter que chegar e dizer, olha, você aqui que é professora dessa turma, agora vem com essa, vou ter que dividir as turmas. Olha que custo operacional. Exato. Até mesmo para a criançada que está tendo. Então, eu tenho um ciclo. Quando chegar no próximo semestre, aí você entra na distribuição da demanda. Laboratórios médicos, tem município que faz credenciamento laboratório médico e não deixa a critério do
usuário do serviço escolher qual laboratório. Porque às vezes no município tem um laboratório que é mais famosinho, todo mundo prefere ir nele, e aí por isso o município distribui a demanda. Ora, se eu entrou um laboratório novo, para redistribuir tudo, não. Eu vou analisar a documentação. Está permanentemente aberto. Você está credenciado agora. Você vai aguardar o novo ciclo de distribuição da demanda. Perfeito. Isso eu acho que é uma solução que resolve o problema. Rafa, eu acho que é uma solução já utilizada, que Perfeito, resolve. Perfeito. Você falava aqui, eu pensava, algo que é muito discutido, dá outro encontro para nós discutirmos, mas é o credenciamento na área da saúde, no âmbito do SUS. Muito discutível. Questão de terceirização da atividade fim ou não, sim, mas o fato é, muitos municípios utilizam hoje. Aí você imagina o seguinte, eu vou fazer um credenciamento para enfermeiros para alocar dentro de uma unidade básica de saúde. Pô, aparecem 2.000 enfermeiros. Eu não tenho a necessidade de 2.000 enfermeiros para colocar ali. Então, obviamente, que eu tenho que estabelecer um critério para distribuir essa demanda, de modo que eu faça um rodízio, perfeito, de que eu tente contemplar o máximo de credenciados. Obviamente que eu não vou fazer um rodízio diário. Isso tem um custo operacional muito grande, um por dia. Dificulta a identidade daquele profissional com aquele local onde ele trabalha. Mas eu tenho que buscar uma forma equânime de distribuir essa demanda, perfeito, de tentar contemplar. A limitação do número de credenciados, ela me parece que cria uma exclusão. E criando a exclusão, para mim, não posso utilizar o credenciamento. Porque ela deixa... Eu estou usando o credenciamento para uma hipótese que não é inexigibilidade. Que não é inexigibilidade. Ou seja, porque há uma disputa. Porque há uma disputa. Há competição. Há vencedores no Há vencedores. Há competição. Porque lembrando, gente, aqui foi estabelecido alguns critérios técnicos com pontuação. Isso. E havia uma limitação de um certo número que só seriam credenciados quem ficasse entre aqueles que o número do edital estabelecesse num critério baseado ali em quem tivesse a maior pontuação. Isso. E aí, o que é que você passa a ter? Uma disputa e um critério de exclusão, né? Exclusão. É uma seleção com exclusão. Com exclusão. Não é um critério de seleção sem exclusão. Sem exclusão. Sem, como o amigo bem colocou, a partir do momento que o credenciamento ele tem um critério seletivo, mas todo mundo que atende os requisitos está credenciado. Isso, e aqui, Rafa, não seria isso. Rafa, veja, foi um acórdão do plenário do TCU, então assim, nós temos uma deferência muito grande e inclusive aos colegas que entendem que é possível fazer essa seleção. Esse podcast ele não ficou aqui muito interessante, porque eu e o convergimos. O Felipe somos crítico da posição do acórdão, e ressaltando que o acórdão, na minha avaliação, é relatado por um dos ministros que mais entendem da matéria, dúvidas, o querido ministro e Anastasia, professor Antônio Anastasia, mas eu acho que... E aí eu viria até o outro lado, mas fale que o contraponto que eu até entenderia por que se recorre ao credenciamento numa situação como essa. Rafa, então, aí é o seguinte, primeiro ponto, eu quero superar essa parte de eu estabelecer um prazo para novos credenciados. Para mim, ele está sujeito à necessidade daquele credenciamento. Enquanto houver, eu tenho que continuar ali, ainda que não seja indeterminado, mas eu tenho que admitir os novos cadastrados. Dizer que eu posso fixar 20 dias em um edital e quem aparecer dentro dos 20 dias está credenciado, quem aparecer no 21º dia não está credenciado, para mim, cria uma hipótese de exclusão. Sim. Segundo ponto, estabelecer parâmetros, ainda que objetivos, como pontuação, para credenciar, para mim, cria uma hipótese excludente também, e aí eu saio do credenciamento. Isso não impede, a meu ver, de eu estabelecer parâmetros objetivos com pontuação para distribuir a demanda quando eu não tenho demanda imediata para todo mundo. Vamos colocar o seguinte, vamos imaginar o serviço de advocacia, né? Vamos imaginar o serviço de advocacia, que foi analisado em 2022, lá, o credenciamento do Banco do Brasil. Veja, eu coloco uma pontuação, coloco espécies de causas, coloco quantidade de causas. Bom, eu posso colocar isso
para distribuir para os primeiros, como o Rafa já falou, para os primeiros, que vai chegar um momento que eu vou ter que girar a roda, eu vou ter que distribuir de modo equânime para todos. E eu não posso segurar o credenciamento apenas dos 5 primeiros. Não, porque eu fiz uma licitação para contratar 5, eu excluí os outros. Uma licitação melhor técnica. Exato. Porque a licitação melhor técnica é essa. Eu estabeleço critérios qualitativos, fixo o preço. Essa é uma licitação na Lei 14.133. Isso. Que é melhor técnica. O preço é fixado pela legislação. Isso aí. Só que é vou uma ter melhor... 5, 6... É uma melhor técnica para mais de um, o que é admitido pelo 79. Isso como aí. a gente viu, inciso 1. 49, né? 49. 49. Isso. 49. Agora, eu colocaria aqui, que veja só, aí nós entramos numa coisa que eu já passaria a admitir, mas eu chamaria isso de licitação. Que é o uso do credenciamento para licitação. Por quê? Aí, por isso que eu ressaltei naquele momento que uma coisa é o processo de credenciar. Certo. Outra coisa é agora. Tá aqui, eu tenho uma lista. Mas aí nós não entraremos na pré-qualificação? Acho que a pré-qualificação eu vou ter a disputa depois, no momento de chamar. E eu não tenho nem preço fixado, porque aí vai ser definido na licitação. Mas eu poderia fazer uma pré-qualificação também para uma licitação melhor técnica que eu teria o preço fixado. Okay, tá, só que o problema aqui é que eu monto uma lista fechada. É o que no direito comparado, numa linguagem aí global, chama de shortlist, que é o que se faz numa pré-qualificação. Então é um shortlist, uma lista curta, uma lista com número determinados. Vou fazer o processo de seleção, que quem ficar isso aqui, eu vou estar na minha lista e eu vou contratar depois. Sem o credenciamento, a opção que eu tenho disso é o registro de preço. Porque na pré-qualificação, veja, eu pré-qualifico para depois submeter a disputa. Isso, perfeito. Na pré-qualificação não tem digamos assim, uma quantidade determinada. Não, pode vir enquanto vier, eu vou pré-qualificar. Perfeito. Inclusive, diz a lei, enquanto for possível, enquanto o prazo ali admitir, eu vou ter que deixar aberta a pré-qualificação. A pré-qualificação fica aberta também. Fica aberta. Até porque eu posso fazer a licitação exclusiva só para esses pré-qualificados depois. Então, Perfeito. A tendência é que eu tenho que deixar aberto para aparecer o máximo de potenciais concorrentes. Eu não poderia aqui fazer a licitação, melhor técnica, tendo os 5, aí eu digo agora, pronto, agora eu vou fazer, com essa lista, vou ficar chamando, hora um, hora outro. Eu já teria de contratar todos eles. Todos. E eu não podia fazer um registro de preço, porque segundo o registro de preço, segundo o artigo menor preço, 82, maior desconto. O menor preço é o maior desconto. Eu não posso fazer o registro de preço. Então, quer dizer, eu queria fazer uma lista de utilização múltipla, ou seja, é uma lista que eu vou utilizar para vários contratos em momentos diversos, mas que é o caso do credenciamento, que é o caso do registro de preço, claro. Mas eu não consigo fazer isso numa licitação melhor técnica, porque eu não posso usar o registro de preço. E não posso usar o credenciamento, que possam ou devam ser contratados por credenciamento. Mas perceba que aqui nós estamos diante de um procedimento que materialmente é uma licitação melhor técnica, só que com a lista de utilização múltipla, uma short list, uma lista curta, uma lista com número determinado, e que, beleza, isso seria possível, e seria muito bom que a nossa lei passasse a admitir isso. Coisa que é admissível no ordenamento jurídico de outros países. O que a gente precisa é caminhar para admitir uma licitação com institutos mais diversos, para que a gente pare de recorrer, como você bem colocou, a figuras que não é bem essa a ideia do credenciamento. Não é? Não é. E você coloca bem. Ou seja, agora nós temos um credenciamento para contratações paralelas e excludentes. Rafa, e
Com isso, eu digo para você Eu tô preocupado com que eu preciso... Sua filha vai pra escola. Eu já atrasei você, vai você. Eu preciso... Se eu deixasse, você ia ficar falando. Não, nós vamos ficar até às 3 horas da tarde. É isso aí mesmo. Não, nós temos que marcar outro depois sobre outro tema ou a continuidade desse tema, que nós temos muito a falar sobre o credenciamento. A sua empolgação, o seu interesse, a sua dedicação ao tema é admirável. Por isso que demoramos tanto tempo aí. E eu quero te agradecer imensamente pela atenção, dizer que você contribuiu muito e, como nós colocamos, gente, pode ser até que o TCU revise esse entendimento depois. É um acordo do plenário, mas talvez, né, ele venha revisitar o tema. Algum reparo aí, ou não. Esse é o entendimento. Deixamos aqui a crítica e que venha a crítica que nós fazemos para você que está aí. Eu diria, Daleno Nogari, que, olha, use esse acórdão com moderação. Porque, assim, o que muita gente deseja é substituir a licitação pelo credenciamento, e isso pode ser compreendido dessa maneira. Agora eu vou fazer credenciamento e vou limitar. Eu acho que isso aqui é um tanto quanto excepcional. Rafa, eu digo o seguinte, o credenciamento em si ele tem que ser utilizado com moderação, com parcimônia. Ele não veio para substituir a licitação. E também temos que ter a compreensão de que os tribunais de contas locais, dos estados, dos municípios, podem não ter a mesma compreensão do Tribunal de Contas da União. Então é muito importante que você conheça os entendimentos do Tribunal de Contas do seu estado ou dos municípios onde existem, né, para você conhecer o andamento. Já digo aqui, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem acórdão recente dizendo expressamente que eu não posso limitar o número de credenciados, veja, em um edital muito semelhante a esse. Então... E é preciso que a gente leia o acórdão bebendo nos fatos que isso, ele no analisou. Caso concreto que ele analisou, exatamente. O ministro Anastasia se debruçou sobre isso, considerando as especificidades do caso concreto. E que é um credenciamento diferente, diga-se de passagem. Por isso aqui que eu digo, ok, temos uma leitura, uma interpretação, mas olha, vamos com calma na aplicação desse entendimento. Isso aí. E como eu já disse, não é só o ministro Anastasia, outros colegas que tem o mesmo nível do ministro Anastasia, um intelecto brilhante, tem essa mesma posição. Perfeito. E aqui por isso que eu sempre digo, gente, quando eu vejo certas pessoas como o ministro Anastasia, que tem uma posição como essa, eu não me levo tanto a sério. E aí vamos procurar convergir, e essa é a ideia. Trouxemos aqui esse acordo para que todos entendam, mesmo com as observações que fizemos e que para nós, no final, para mim pelo menos aqui, Felipe, desculpa até já colocar você na minha ideia, mas é que usem esse entendimento com moderação. Isso aí, Rafa. E com isso, eu queria agradecer demais a participação aqui nesse nosso encontro, de estar falando, né, com o público que acompanha frequentemente os nossos debates. Fico muito mesmo agradecido e me coloco à disposição para estarmos mais à frente discutindo outros temas também. Desejo muito que você possa voltar e voltarmos a falar sobre temas de licitação e contrato, porque você é um cara que contribui muito para o debate. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, Rafa. Gente, é isso. Terminamos este episódio. Voltamos no próximo Reverbere. Forte abraço a todos.